Fala galera, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, vamos ao nosso diário de trader. Eu sou o Guto Matos e vou trazer para vocês aqui nossa visão do Ibov e alguns papéis que eu separei para vocês. Beleza? Ibov então fechou em alta de 0,62% aos 112.921 pontos, volume acima da média, volume aí de 19,9 bi. O dia iniciou aí feio, né? No Ibov, devido aí aos ruídos do nosso presidente, as falas do nosso presidente aí. Chegou até ativar um trap de venda, né? Nessa região aqui. Vou mostrar para vocês. Então, o dia de ontem acabou violando esse topo aqui, né? Acabou fechando abaixo. Hoje acabou perdendo a mínima do candle que armou, ou seja, do candle do dia de ontem, mas mostrou aí uma bela força compradora, fechando quase na máxima. E eu vejo aqui esse canal de baixa, né? Esse canal que vem aí de longo prazo, né? Baixa, onde já foi testado algumas vezes, né? Aqui nessa região, essa região, aqui acabou violando e novamente está sendo testado nessa região, nesse momento, tá? Ele acabou fechando bem em cima desse canal, tá? E o que que eu vejo de diferente desta vez, tá? O estocástico, nesta vez aqui, está virado para cima, tá? Não chegou a virar para baixo, como até, inclusive, ele fez nessa região aqui, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Então, aqui, ele está com o estocástico virado para cima e o Didi está bem agulhado aí na compra, tá? Está agulhado na compra, com tendência ainda não muito forte, mas entrando tendência. Então, a se confirmar o rompimento, né, desse canal de baixa aqui, eu acredito que a gente vai buscar aí sim rapidamente essa região aqui do topo anterior, tá? Ou seja, 120 mil pontos. Estou acreditando nesse movimento aqui. Estou acreditando num cenário de alta para o Ibov. Beleza? Vamos ao dólar. Dólar para mim dentro dessa consolidação, tá? Dentro desse retângulo, testando novamente a região aqui desse fundo, tá? Estocástico já virou para cima aqui. O Didi aqui com as duas médias apontadas na mesma direção, o que pode ser uma compra falsa, então fica atento. Fez um kick na DX sinalizando esse possível fundo, tá? E eu vejo aí uma correção desse movimento, desse movimento de queda, tá? Vou pegar uma 61,8. Um lugar aqui para segurar seria nessa linha pontilhada aqui no 5,346, tá? Então ele fez esse movimento aqui de queda, faz uma correção até mais ou menos essa região e volta a cair. Beleza? Mas para mim, dentro dessa consolidação, ainda é aguardar para que lado ele se decide, para cima ou para baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice. Tá? O índice, para mim, deu algumas oportunidades no dia de hoje, apesar de eu não ter pego. Tá? Mas se a gente pegar onde ele abriu, nós traçarmos uma retração de 61,8 de toda essa pernada de alta, ou seja, de toda essa pernada de alta aqui, o índice retraiu e segurou nessa região aqui de 61,8. Tá? O que eu vi como estratégia aqui, que eu fiquei até esperando no dia de hoje, né? Logo no primeiro candle. Vou tirar esse aqui. O primeiro candle abriu num gap bem interessante, tá?
fechando fora das bandas de Bollinger e não tendo contato com as bandas. Se o candle seguinte, ou seja, o candle número 2, tivesse rompido a máxima aqui desse candle número 1, nós teríamos uma estratégia chamada estrela da vida. Compra no rompimento desse candle, o stop é na mínima do candle que armou, o alvo é a parte inferior a parte superior da banda de Bollinger, tá? Mas não ativou esse trade, ele acabou ficando consolidado nos primeiros candles até a abertura do mercado aqui nessa região, e aí quando o mercado abriu, paulada para cima, até esperei um pullback para ver se dava uma chance de entrar, mais segurança, mas não deu, foi para cima, paulada. Parabéns para o Reginaldo aqui que fez que entrou logo no primeiro candle, acabou pegando aí quase 1.000 pontos nessa pernada. Bom, o mercado subiu, passou direto pela média 9, passou direto pela média de 80, passou pela média de 21, e aí ainda até falei pro pessoal que fica ali na sala, galera, para mim ele vai acabar lateralizando um pouco, né? Subiu muito rápido, ficou afastado aqui das médias, o ideal é que ele lateralize. Eu inicialmente achei que fosse uma bandeirinha, né? Nesse primeiro momento aqui achei que fosse uma bandeirinha de alta, se estendeu muito, então eu acabei identificando isso como um canal intraday, um canalzinho de baixa, que acabou sendo rompido nesse candle aqui, né, candle número 25, com volume acima da média, acabou não fazendo um pullback clássico, né, ficou num inside bar aqui nesse candle 26, também daria para fazer uma entrada aqui no rompimento desse candle número 26, um stop a mínima dele, tá? Teria dado aí também um trade bem interessante, tá? Não vi, não pensei em vender em nenhum momento, como eu disse, para mim esse mercado é para cima, tá? Por mais que tenha ficado muito feio esse candle número 11 aqui, logo embaixo já tinha média de 21, a média de 9, né? Acabei optando por não vender, teria dado uma vendinha aqui de 600 pontos, né? Mas para mim esse mercado é para cima, acabei aqui não fazendo nada no dia de hoje. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns papéis que eu separei para vocês via varejo. Cara, não gostei do fechamento de via varejo no dia de hoje, tá? Papel, ok, subiu muito aí nesses últimos dias, tá? Ok, uma correção, mas a região aqui que eu acho saudável de uma correção, traçando uma retração aqui de meio 1,8 dessa pernada de alta, seria aqui nessa região aqui dos 2,37 nessa linha pontilhada, tá? Que acabou segurando ontem nessa região aqui, tá? Porém, no dia de hoje, acabou perdendo a mínima aqui de ontem, fechando abaixo, e eu acredito que esse papel tem tudo para voltar aqui para a região dos 2,15. Tá? Volume, inclusive, foi um bom volume. Tá? Magalu é um par importante, subiu, disparou e ela ficou para trás. Agulhou na venda também, esse é outro ponto importante aqui. Agulhado. Opa. Agulhado aqui na venda. Tá? E entrando tendência aqui no ADX. Tá? Então não gostei. Quem está comprado, fica atento aí. Vamos ao próximo aqui. Anima 3. Anima 3. Bom, o papel fez uma 61,8 e foi embora. Né? Então, o que eu falo dessa 61,8? Novamente aqui, um zoom. Pegarmos essa pernada aqui de alta. Né? O papel foi, fez um bem ali. Acabou corrigindo, segurou nessa 61,8.
tá? Ativou no rompimento desse candle número 12 e foi embora, fazendo inclusive aí um triplo rompimento, rompendo a média de 3, 9 e 21 com um volume bem acima da média, tá? Eu gostaria que no dia de hoje, inclusive rompendo com volume, essa LTB, tá? Eu gostaria que no dia de hoje tivesse feito um pullback ou que tivesse fechado aqui num inside bar, tá? Ele até não rompeu, não violou, fez a máxima 4,21, o dia de hoje também foi na máxima 4,21, tá? Volume menor, daria para arriscar aí uma compra amanhã rompendo a máxima do dia desses 4,21 aqui, um stop nessa região aqui, tá? Por que eu vejo isso? Porque ele fez uma agulhada santa aqui, ó, galera. Tá? Fez uma agulhada santa e a gente tem um ADX aqui empinado para cima com tendência. Então eu acredito aqui que esse papel vai buscar a média de 80 em breve. Aí nós estaremos falando aqui de um alvo de 9%, mais ou menos, para um stop aqui de 4%. Tá? Fica atento, procurar frames menores, né? Que é buscar uma entrada aí pelo 60, onde o stop pode ser menor. Então, ficar atento aqui, acho que ficar de olho nesse papel, pode ser uma oportunidade. Vamos dar uma olhadinha aqui. Marfrig, estou comprado nesse papel, tá? PM no 6,25, essa região aqui, praticamente no fundo, tá? Tá segurando nessa média de 21, essa linha amarela, tá? Tracei essa pernada aqui, essa 61,8 dessa pernada de alta, porque caso ele perca aqui essa região do candle 11, fundo do candle 11, 12, eu pretendo largar um pouco a minha posição, esperar ele cair até aqui a minha 1,8, dando algum sinal, eu recompro, tá? Então, porém, ele está segurando, está forte, está segurando aqui nessa 21, como eu falei, tá? Eu acredito aí que ele possa lateralizar por um período até que ele ganhe força e vença essa média de 80 aqui, que ele já está trabalhando aqui desde agosto do ano passado, abaixo dessa média de 80 aqui. Beleza? Vamos ao próximo aqui, Marfrig, Trade 3. O papel deu uma bela recuperada no intraday, né? Vinha aí muito feio o papel, uma queda muito feia, tá? Hoje cravou o alvo desse pivô de baixa, nos 1,47, tá? O primeiro alvo desse pivô de baixa, então esse pivô aqui, tá? Travou o alvo aqui dos 1,47, segurou. E essa linha azul aqui nos 1,40 é um alvo para mim desse topo duplo. Acabou não chegando no alvo, a princípio, né? Acabou aqui não chegando no alvo, bateu muito perto, entrou um bom volume nesse papel. Vamos aguardar. Eu não vejo ainda a compra clara, tá? Eu esperaria. O que eu vejo aqui também? Novamente aqui segurou na região inferior desse canal de baixa. Candle de ontem até fechou fora, né? Mas o de hoje acabou mostrando aí uma força compradora, mostrou defesa e o estocástico aqui já começou a virar para cima, tá? Então o que eu esperaria? Eu esperaria daqui a pouco um kick aqui no ADX, mostrando um possível fundo e aí um time frame menor aí daqui a pouco procurar uma compra para a gente voltar aqui no mínimo aqui até a média de 21, a média de 80. Beleza? Braskem. O papel tá feio, né? Em queda reta aqui, queda livre. 43% em praticamente aí 2 meses, tá?
para mim, perdeu esse canalzinho aqui no diário e fechou abaixo dessa região aqui que é um suporte interessante, tá? Nos 22,09. Amanhã, perdendo a mínima de hoje, cara, para mim é lenha, mais ainda, tá? No semanal, o que eu vejo? Se eu identificar isso aqui como uma bandeirinha de baixa, né? Aquele meu canal ali no diário, né? Eu identificar isso aqui como uma bandeirinha de baixa, tá? E nessa semana confirmar o rompimento com um volume maior do que semanas anteriores, cara, joga lá nos 14,14, tá? Joga lá nos 14,14. Então, assim, quem está comprado nesse papel, atenção, tá? Fica atento para ver se ele não perde esse fundinho aqui de hoje. Outra coisa, tá, galera? O papel tá agulhado na venda, tá? Fez praticamente aqui nesse ponto uma agulhada santa, tá? Entrando tendência aqui no ADX. Então, bem feio esse papel. Vamos lá. Braskem 3R. O 3R eu vou fazer essa análise aqui pro Adriano ali no canal Master do TC, que pediu, tá? Comentei, né, Adriano, contigo ali no canal no canal hoje. Para mim segue nessa consolidação, tá? Dentro desse retângulo que já vem aí desde, vamos lá, desde novembro, se não me engano aqui, desde janeiro aí de 2021, tá? O papel deu uma bela pernada aí de alta, tá? Fez um gap aqui, então aqui nos 40, 41 a gente tem uma região de suporte interessante, tá? Isso aqui pode ter sido uma bandeirinha de alta, tá? E aí jogaria esse papel aqui na região dos 48 e 81. Eu acredito, tá? Eu sei que tu está comprado, tu falaste, né? Eu acredito que ele vai vir testar novamente essa resistência no 51, 58. O que que tu pode fazer, né? Ficar atento ao trade, se guiar por essa média de 3, tá? Essa média, ele está se guiando aqui pela média de 3. Vê que nenhum candle perdeu essa média de 3. Então, quando o primeiro candle que perder a média de 3, ou seja, fechar abaixo dessa média de 3, e o seguinte perder a mínima dele, aí tu pode encerrar o trade, tá? Ele segue agulhado na compra. E outra questão, chegando nessa região aqui de 51, 58, ou seja, o topo dessa consolidação, tá? Dá uma olhada aqui no estocástico. Se começar a virar para baixo, aí pode ser que a gente esteja novamente testando essa consolidação e voltar para baixo, como foi aqui, ó, né? Então, nessa região, testou o topo da consolidação, estocástico, pau, para baixo, né? Aqui, mesma coisa, testou o topo da consolidação, estocástico, pau, para baixo. Então, fica atento que esse indicador funciona muito bem dentro de figuras gráficas, dentro de consolidações. Beleza? E o próximo, que é um papel que eu estou de olho, até quem alertou por esse papel foi o Maurício, também nosso mentorado, está na sala conosco. Itaúsa, o que chama a atenção nesse papel, galera? Ele está testando aqui novamente essa LTA, essa LTB, tá? Eu vou botar aqui um alarme, tá? Novamente testando essa LTB. O papel está querendo agulhar aqui na compra, tá? Voltar aqui a compra. Claro que a gente ainda não tem tendência, estamos com a DX virado para baixo, mas vejam o OBV desse papel, tá lindo, tá? Então o OBV desse papel tá na região aqui, ó, mais alto que a região desse topo aqui, ó, tá? Então ele superou inclusive, hoje ele superou inclusive a região do topo anterior, tá? Então nós tínhamos um OBV bem bom aqui nesse topo.
Hoje nós estamos com preço abaixo desse topo anterior aqui e o OBV já superado. Então, assim, o OBV está bem interessante nesse papel, tá? Eu vou ficar de olho, ver se confirma o rompimento dessa LTB. E conforme for, eu vejo aqui também um OCOI, tá? Nesse papel. Meio. Então, a gente tem aqui um OCOI, rompeu, fez um pullback, pode estar segurando aqui nessa região, aqui próxima à linha de pescoço e voltar a subir. Então, um papel que tá bem interessante, estou de olho nesse papel aí. Beleza? Galera, dois recadinhos aí. Primeiro, quem está assistindo o vídeo aí no YouTube, dá aquele like, é importante para nós. Compartilhe o vídeo com quem se interessa no mercado financeiro aí. Quem quiser que a gente analise algum papel, coloca nos comentários, a gente analisa com o maior prazer. Nossa Masterclass, dia 26, uma aula gratuita. A gente vai explicar a estratégia de 61.8, que eu falei bastante aqui no vídeo de hoje. Vamos explicar também esse indicador OBV, tá? Com essa aula vocês podem utilizar essas estratégias que vocês vão aprender gratuitamente já no dia anterior para as posições de vocês, os ativos que vocês têm na carteira ou para os próximos trades de vocês. Então, assim, quem ainda não se inscreveu, o link para inscrição vai estar no site. Essa aula não vai ficar gravada, tá? Não vai ficar gravada. É uma aula no Zoom. Então, assim, galera, vale a pena se inscrever, beleza? Então é isso. Uma boa noite para vocês. Amanhã, sexta-feira, Diário de Trader com o José. E a gente se vê na próxima semana no De Olho na Trend, nossa live de segunda-feira. Abraço!